Quem é Pedro Lourenço, mais conhecido como Pedrinho BH, o grande salvador da pátria no pior momento da história do Cruzeiro? É sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse vídeo bem diferente daqueles que você se acostumou a ver aqui no canal, que tratam sobre mercado, bastidores ou finanças. Quero te ajudar a entender um pouquinho da situação financeira do Cruzeiro, todas as dificuldades do clube, especialmente nesse ano de 2020, com mais de 80 milhões de reais que tem de ser pagos de dívidas à FIFA e também com a disputa da Série B. Dentro desse contexto aparece Pedro Lourenço de Oliveira, 64 anos de idade, empresário muito bem sucedido e o salvador da pátria do Cruzeiro, pelo menos nesse momento. Antes de falar sobre ele, queria te dar alguns dados para você entender melhor a situação cruzeirense. Primeiro, preciso te contar que a dívida hoje do Cruzeiro está na casa dos 799 milhões de reais, de acordo com cálculos da Ernst Young, que fez um grande levantamento dentro das contas do Cruzeiro. Desses 799 milhões de reais de dívida, mais de 600 milhões de reais são em débitos a curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses, o que só aumenta a preocupação em relação aos dados cruzeirenses. São 338 milhões de reais de dívidas de ordem tributária, 142 milhões de reais de empréstimos ou financiamentos e mais 319 milhões de reais entre salários, comissões e aquisições de jogadores e outros termos relacionados a essa questão. A previsão de déficit do Cruzeiro para esta temporada é de 143 milhões de reais, mesmo tendo feito uma enorme redução na folha salarial, que chegou a ser de 18 milhões de reais na temporada passada e hoje está na casa dos 3 milhões e meio de reais. Esse déficit tem tudo a ver com as quedas gigantes no faturamento. Antes mesmo do advento da pandemia do coronavírus, o Cruzeiro já calculava muitas perdas, com sócios torcedores, bilheterias, cotas de televisão, patrocínios. Com a pandemia do coronavírus, tudo isso se agravou ainda mais. De qualquer maneira, sob o comando de Sérgio Rodrigues, novo presidente do Cruzeiro, o clube conseguiu quitar salários. Sim, o Cruzeiro hoje tem, pelo menos com os atletas em contrato, os atletas que fazem parte do grupo de Anderson Moreira, salários absolutamente em dia, algo que tem sido bem pouco comum por aqui. Mas as boas notícias parecem terminar por aí. A FIFA determinou nos últimos dias mais 2 condenações, ou seja, o Cruzeiro vai ter pouco tempo para pagar dívidas antigas com outros clubes do exterior, sob risco de mais punições. Dessa vez não com perda de pontos, mas com proibição de inscrições. As dívidas são de 2 milhões e 200 mil dólares ou 12 milhões de reais pela compra do Rafael Sobis junto ao Tigres no dia 15 de julho desse ano, termina o prazo para pagamento. Se o Cruzeiro não fizer o depósito dos 12 milhões de reais, será proibido pela FIFA de inscrever novos jogadores. Tem mais 395 mil euros ou 2 milhões e 300 mil reais que o Cruzeiro tem até 6 de agosto para pagar o Spartak Moscou pelo empréstimo do Pedro Rocha. Se também não o fizer, será proibido de inscrever novos atletas, algo extremamente importante levando em consideração a necessidade do Cruzeiro melhorar seu time de olho na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem ainda mais 1 milhão de euros ou quase 6 milhões de reais que o Cruzeiro deve ao Zorya, da Ucrânia. Essa grana ainda está sendo discutida na Corte Arbitral do Esporte, ainda referente à compra do William Bigode. Você vai lembrar que recentemente o Cruzeiro precisou da ajuda do Pedrinho BH para pagar o Zorya e evitar mais uma perda de 6 pontos. Se você não sabe, o Cruzeiro vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro desse ano com 6 pontos negativos. Tudo porque não conseguiu pagar o Awada pelo empréstimo do volante Denilson. Em abril, pelas contas do núcleo gestor do Cruzeiro, a dívida total do clube para com processos na FIFA era de incríveis 81 milhões e 400 mil reais, boa parte dessa grana tendo de ser quitada ainda no ano de 2020. Mas como o Cruzeiro vai enfrentar um cenário extremamente desanimador do ponto de vista de receitas, sem a possibilidade de vender atletas com grandes transferências com bastante dinheiro, com esse enorme caminhão de dívidas na FIFA que podem resultar em mais punições e tendo de disputar a Série B com a necessidade de voltar à primeira divisão. Talvez o grande trunfo do Cruzeiro hoje, depois do torcedor, seja o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH. Torcedor fanático pelo Cruzeiro, um empresário extremamente bem sucedido que começou a vida de uma maneira bem diferente.
Ele nasceu numa família bastante humilde, passou dificuldades durante a infância em Abaeté, município de Minas Gerais, e criou uma mercearia bem pequena. Essa mercearia, fundada em maio de 1996, se tornou, 24 anos depois, um dos maiores negócios quando o assunto é supermercados. A rede de supermercados BH tem hoje 202 lojas próprias em 63 cidades, todas de Minas Gerais. O público-alvo dessa rede é o público das classes C, D e E. E os supermercados BH hoje representam a 7ª maior rede de supermercados do país, com um faturamento estimado para 2020 de 7 bilhões e meio de reais. Sim, supermercados BH devem faturar 7 bilhões e meio de reais na temporada de 2020, o maior faturamento desde sua fundação. Só para você entender um pouquinho mais sobre o império que o Pedrinho BH montou em Minas Gerais, vale a lembrança de que ele emprega mais de 20 mil pessoas com todas as mais de 200 lojas. E, se confirmada a expectativa do faturamento de 7 bilhões e meio de reais em 2020, ele pode se tornar o 5º maior faturamento entre todos os supermercados do país. Quero te contar agora como esse empreendedor mineiro, que começou de família extremamente humilde e se tornou um dos bilionários de Minas Gerais, começou a participar da vida política e também financeira do Cruzeiro. Ele sempre foi um apaixonado pelo clube e, conforme seu negócio foi prosperando, ele começou a participar de forma mais tímida até que atingisse um status de extrema importância. Hoje ele é sim o salvador da pátria cruzeirense. Essa relação começou um pouco mais forte em 2010, quando ele passou a patrocinar o Cruzeiro e também ajudar com algumas contratações. A partir de 2012, com a chegada do Alexandre Matos e um investimento mais forte, o Cruzeiro passou a ser mais audacioso nas contratações. O Pedrinho BH passou a ser bastante utilizado, ajudando, por exemplo, nas compras do Dedé, zagueiro que veio do Vasco, e do Everton Ribeiro, que viria a se tornar um dos principais pivôs da conquista do bicampeonato brasileiro. Vale a lembrança de que naquela época qualquer pessoa física ou jurídica também podia ter direitos percentuais em cima dos atletas, então era muito mais cômodo ajeitar e arranjar investimentos do que agora a FIFA proíbe que terceiros tenham participação nos direitos econômicos dos jogadores. As pessoas próximas ao Pedrinho BH e com trânsito no Cruzeiro imaginam que os seus investimentos durante quase uma década já ultrapassaram 100 milhões de reais. Tanto na contratação de jogadores, como com empréstimos, patrocínios e salvando a pele do Cruzeiro, como se deu recentemente no caso do William Bigode. Você vai lembrar que o Sérgio Rodrigues havia acabado de tomar posse como presidente do Cruzeiro e precisava arranjar da noite para o dia 602 mil euros ou 3 milhões e 800 mil reais para pagar a Osória pela compra do William Bigode, sob o risco de perder mais 6 pontos. O Cruzeiro iniciaria o Campeonato Brasileiro com 12 pontos negativos, de onde saíram esses 602 mil euros, ou 3 milhões e 800 mil reais, das contas do Pedrinho BH. Nesse ano, o empresário também ajudou a colocar os salários em dia, antecipando uma série de receitas relacionadas ao patrocínio e bancando 1,5 milhão de dólares pela compra do Orejuela, lateral direito que estava emprestado ao Cruzeiro no ano passado, do Ajax. O contrato terminou no fim do ano e conseguiram convencer o Pedrinho de que seria um investimento interessante. Ele colocou 1,5 milhão de dólares com a perspectiva de, no futuro, o Cruzeiro conseguir vender o Orejuela e a partir daí ter um lucro com o lateral direito. É importante lembrar que vários dos investimentos feitos pelo Pedrinho dentro do Cruzeiro não visavam o lucro próprio. Você quer um exemplo? Quando comprou a Arrascaeta do Defensor do Uruguai, o Cruzeiro pagou 4 milhões de euros. Pagou é modo de dizer, prometeu o pagamento de 4 milhões de euros. 2 milhões de euros vieram do Pedrinho. O Cruzeiro telefonou para o empresário dizendo que tinha um grande jogador que seria muito importante dentro do Cruzeiro e ele antecipou esses 2 milhões de euros que serviram para o pagamento à vista. A partir daí o Defensor acabou liberando o Arrascaeta. O problema é que os outros 2 milhões de euros que seriam pagos pelo Cruzeiro nunca foram depositados na conta do time uruguaio, que foi a FIFA, e isso se tornou mais um processo contra a Raposa na principal entidade do futebol. Mas o pior vem agora. O Pedrinho havia depositado 2 milhões de euros, que equivaliam a metade dos 50% a que o Cruzeiro teria direito. Os outros 50% continuariam pertencendo ao Defensor do Uruguai. Quando o Cruzeiro vendeu a Arrascaeta para o Flamengo, ficou com 13 milhões de euros. Ou seja, o Pedrinho, na teoria, teria de ficar com 6 milhões e meio de euros. Certo? Errado. O Cruzeiro, por meio do Wagner Pires de Sá e do Itair Machado, não repassou qualquer centavo ao empresário, que, revoltado com a situação e com os dirigentes que comandavam o Cruzeiro nos 2 últimos anos, decidiu levar o caso à justiça.
No final das contas, ele acabou aceitando só os 2 milhões de euros que ele havia antecipado lá atrás. Para você entender se ele está preocupado ou não em ajudar o Cruzeiro, ele teria direito, por contrato, a 27 milhões de reais. Acabou ficando com 9 milhões que nem começaram a ser pagos, vão ser parcelados em longas vezes. Antes de gravar esse vídeo, conversei com várias pessoas próximas ao Pedrinho BH para entender um pouquinho dessa personalidade desse cara que tem se tornado extremamente importante dentro do Cruzeiro. Queria te contar que ele é apaixonado por futebol, do tipo boleiro, que senta para conversar com jogadores, dá palpite, gosta de se meter em escalações, não obviamente com o treinador, mas no bate-papo, na resenha entre amigos, ele sempre dá seus pitacos, está sempre muito antenado, especialmente com as coisas do Cruzeiro. É apaixonado por música sertaneja, até por isso patrocina alguns dos maiores cantores do país. O Gustavo Lima é um dos exemplos, e toda vez que rola uma live desses sertanejos, você vai perceber que as maiores doações, ou quase sempre as maiores doações, vêm do Pedrinho BH. Esse empresário, cuja fortuna certamente é superior a alguns bilhões de reais, tem 4 fazendas, todas em Minas Gerais, mas todo o seu investimento é feito na rede de supermercados BH. As 4 fazendas são só para que ele possa ter a oportunidade de estar um pouco mais perto da roça, do mato, que são coisas que ele gosta muito. Aos finais de semana, quando não tem jogos do Cruzeiro, ele costuma buscar descanso e paz em suas fazendas. Para arrematar, queria te contar que mais cedo ou mais tarde o Pedrinho deve se tornar candidato à presidência do Cruzeiro. Em algum momento, alguns anos atrás, até houve uma combinação para que ele sucedesse o Gilvan de Pinho Tavares. Acabou que ele entendeu que não era o momento que ele precisava dar atenção para a rede de supermercados dele e depois, para amigos mais próximos, acabou dizendo que se arrependeu dessa história, de não ter assumido o Cruzeiro. Até porque o plano seguinte era de assumir agora, em 2020, mas diante dessa situação extremamente catastrófica, ele recuou e decidiu apoiar o Sérgio Rodrigues. É legal, inclusive, falar sobre a parceria entre o atual presidente do clube e o Pedrinho BH. A ideia do Sérgio, ao contrário de outros dirigentes do Cruzeiro, não é explorar esse parceiro extremamente apaixonado pelo Cruzeiro e que tem alguns bilhões de reais na conta. Eles têm criado uma série de alternativas para que o negócio seja bom para os dois lados. O departamento de marketing do Cruzeiro, inclusive, vai trabalhar para o desenvolvimento da marca para que esse supermercado se torne ainda maior em cenário brasileiro. Dessa maneira, diante de uma relação extremamente forte entre o presidente e o patrocinador, tudo indica que em 2023, depois de o Serginho conseguir a posse para se tornar presidente para os próximos 3 anos, haverá uma nova eleição no fim desse ano. Ele foi eleito para um mandato tampão, sucedendo Wagner Pires de Sá, que saiu pela porta dos fundos do Cruzeiro. Aí, em 2023, a gente deve ter o Pedro Lourenço concorrendo à presidência do Cruzeiro, com o aval do Sérgio Rodrigues. Depois, imaginamos nós, de uma reestruturação do clube, um Cruzeiro muito mais saudável do que o Cruzeiro de hoje. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, nessa quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, Milton Cruz, que foi durante muito tempo o olheiro do São Paulo, o cara das contratações do Tricolor, será o convidado da live do Nicola, beleza? Se você já é inscrito, se você já acionou o sininho, vire membro do canal do Nicola e passe a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo receber informações via WhatsApp bem antes de eu publicar os vídeos aqui no canal. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!